Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, pessoal, eu tô gravando mais vídeo do 9º ano do aplicativo CMSP, gente, do dia 25/6. Essa aula é de educação física. Então, quando a aula começar, eu volto com vocês. Tchau, gente, boa aula. Olá! Bem, acho que já vi vocês hoje, né? Só acho. Professora Juliana, agora com a aula de Educação Física. Agora vamos colocar a Mara para trabalhar. Vamos, eu também já estou aqui desde cedo trabalhando. É que a professora Juliana resolveu experimentar o componente de geografia, né? Juliana estreou hoje. É isso aí. Então, boa tarde para vocês, 9º ano, professores que sempre nos acompanham e a quem nós temos que realmente agradecer a presença tanto no chat quanto nos auxiliando nas respostas com os alunos. E estamos aqui para mais uma aula dando continuidade à nossa aula da semana passada, né? Então, por quê? Porque nós precisamos continuar trabalhando a habilidade e dando sequência. Aí alguns alunos, eles perguntam durante as interações se é a mesma aula. Não, nós vamos dar uma sequência, assim como acontece na escola, quando nós estamos trabalhando e temos lá 50 minutos de aula, a aula acaba, voltamos na outra aula e damos continuidade, tá certo? Então, que tenhamos uma boa tarde, que vocês aproveitem a aula sobre luta segura, né, Ju? Isso aí, então vamos lá para a habilidade da nossa aula de hoje. Experimentar e fazer fluir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Isso aí, né? Então, professora, eu sempre vou bater nessa tecla quando tratarmos do assunto lutas. Segurança em primeiro lugar, respeito aos princípios da modalidade luta, né? Então, assim, eu vou falar o tempo inteiro sobre segurança. Então, estamos tratando do termo lutas, vamos abordar aqui, nós vamos tentar trazer vários tipos para que vocês conheçam e tenham essa possibilidade, né, de falar, eu gosto mais no final das nossas aulas, gostei mais dessa, gostei daquela, elas se parecem, elas não se parecem, mas para que vocês consigam realmente debater e até se colocarem, eu não gosto do termo lutas, ou eu gosto, vocês precisam conhecê-las, tá? Então, o nosso objetivo hoje é conhecer a história, um pouco do karatê, boxe, muay thai, estabelecer relação de semelhança e diferença entre essas lutas e experimentar alguns movimentos referente a essas lutas. Semana passada, professora Juliana, nós nos empolgamos, né, falando da modalidade do Taekwondo, passamos o vídeo, vocês estão lembrados? O vídeo do professor Marcelo Ortega, né? E sobre o Taekwondo, ele mostrou alguns movimentos. E no finalzinho, eu deixei uma questão e falei que hoje nós retomaríamos. Eu tenho memória boa e eu lembrei que eu tinha devido isso a eles. A última questão minha era assim, nós falamos bem rápido sobre o treino de sombras, professora. Eu deixei então estava no PPT da outra aula, não tá desse, né? Eu trouxe uma colinha aqui pra gente, para não esquecer nenhum detalhe. PPT, galera, esse slide que aparece aí com vocês, que na outra aula vocês perguntaram, o que é PPT que a professora Mara fala? O slide. É esse slide aí, tá bom? Isso é a apresentação, né, do PPT, na verdade, do PowerPoint. E aí a pergunta foi sobre o que significa o treino de sombra. Vamos pensar que alguma das modalidades pode ter, durante o trabalho de técnica que os atletas fazem, algum movimento que seja mais agressivo, que ele tenha que treinar por mais vezes. Então, esse treino de sombra, para que ele não se machuque, professor, acaba sendo um treino o encostar, na verdade, sem execução final. É como se ele fosse uma simulação, mas estivesse treinando. Né? Então, ele busca o aperfeiçoamento, mesmo usando algumas dessas lutas, usando equipamentos. Então, no boxe, nós temos equipamentos de proteção, no taekwondo, assim,
nessa de hoje. E os objetos de proteção, os utensílios de proteção, mesmo assim, utiliza-se o treino de sombra para que o atleta ele realmente não se machuque. Então, como eu prometi, eu cumpri. Vamos lá? Começou pagando a dívida. Comecei pagando a dívida. Temos interação, professora? Os alunos estão curiosos para saber qual que eles vão fazer hoje? A atividade de hoje. Certo, então vamos lá. Nós vamos conhecer um pouquinho da história do karatê, do boxe, do muay thai, e eu vou trazer uma delas hoje como apreciação e vocês vão poder experimentar alguns dos movimentos. Semana que vem eu trago as outras que eu não conseguir colocar hoje. Tá bom? E aí, então, para esse movimento, eu vou pedir para que vocês, enquanto prestam atenção em mim, na professora Juliana, que vocês também deixem um espacinho aí só para execução dos movimentos na hora que eu mostrar o professor que especialmente gravou o vídeo para eles. Muito legal, agradeço desde já. Professor Renato, mas depois eu falo dele. Vamos lá? Eu deixo então, já que eu expliquei o que eu tava devendo, e aí eu pergunto pra vocês, como praticar lutas de forma segura? Ah, professora, é só chegar lá, praticar e pronto. Não. Pra cada luta existe a sua forma de segurança, tá? Então elas têm que ser respeitadas. Para isso, os princípios de cada luta precisam ser respeitados. Vamos a uma pergunta. Eu lanço a pergunta, vocês respondem no chat, e em seguida a gente deslancha esse aprendizado sobre elas, tá bom? Quais equipamentos são necessários para a prática das lutas? Homens e mulheres podem praticar qualquer modalidade? Eu fiz essas perguntas, vocês podem numerá-las aí e eu volto em seguida, ok? Professora Mara, a galera participando em peso. Gostamos do chat assim. Né? É isso aí. O Heitor, para a resposta número 1, então, quais equipamentos são necessários para a prática das lutas? Luvas. Luvas, isso. Então, existem lutas que os lutadores, eles usam as luvas. Em algumas, não tem esse tipo de implemento, né? De material de segurança. Mas, muito bem, Heitor. Tá, ó, ainda respondendo ao número 1, tá? O Guilherme falou protetor bucal. Isso, que protege quanto aos socos, né? E a fratura dos dentes. A Agatha também. E o Kainan, caneleira. Caneleira? É por causa dos chutes, dependendo aquelas da luta que tem a recepção de chutes baixos. E pra segunda,
Homens e mulheres podem praticar qualquer modalidade? Olha, o Kainan falou que algumas não. O Heitor, o Lucas, o Guilherme, a Agatha e o Vitor falaram que sim. Então, só o Kainan que fala que algumas as mulheres não podem praticar. Então assim, se a gente pensar que a gente está promovendo, principalmente na escola, essa experimentação desses movimentos como forma de brincadeira para todos, beleza. É só realmente para execução e nas modalidades de competições é que tem sim as categorias, as modalidades. Então o feminino para algumas categorias, o masculino para outras categorias. Mas aí a luta acaba sendo para todos, né? Mas respeitando as categorias das mesmas. Beleza. Então vamos lá, professora. Eu vou colocar mais uma duplinha aí de perguntas para eu depois falar para eles sobre o boxe, o Muay Thai e a outra luta que eu já citei aqui. Vamos lá? Você sabe como funcionam as competições? Existem regulamentos e regras específicas? E aí eu deixo como a quarta questão. O Brasil é representado nessas competições? Você sabe me dizer o nome de alguns atletas desses esportes? Então, assim, em alguma dessas que você saiba responder, ou todas, eu aguardo aí na interação. Rapidinho nós voltamos, tá bom? Nossa, eu tô com o vento aqui hoje tá atrapalhando, tô ficando com o cabelo bagunçado aí, né, galera? Fala pra mim. Gente, então vamos lá. O Thales, a Laura, o Caleb, o Eduardo, todos eles falaram que sim, né? Que existem especificações, né? Existem as regras específicas. Isso, exatamente. Existem regras para aquela luta e em relação à pontuação, às finalizações. Muito bem. E aí, quando a gente fala do nome dos lutadores, eles vão muito pro MMA, viu, professora? Eu acho que é a luta que tá na moda aí, né? Nós falaremos do MMA, você vai contar já? Não, só para eles já ficarem curiosos e não perderem. Isso aí, tá? eu só acho. Não é hoje, mas falaremos muito em breve. Muito bem.
Então eles citaram a Amanda Nunes, citaram o Anderson Silva, É isso aí. Minotouro e Minotauro. Eu tenho Exatamente. dificuldade de falar assim, Minotouro e Minotauro. Mas São é isso. atletas bem conhecidos mesmo, né, do mundo dessas lutas. E é sinal de que eles têm esse conhecimento e Isso. apontaram esses nomes por ou já terem assistido essas lutas através da mídia ou por praticarem essas lutas e aí terem referenciais delas, né? Eu achei legal aqui a Sabrina, não, o Vinícius. Colocou aí a Sabrina, o Maguila, porque não é da idade deles, né? O Nossa, não é Maguila da é idade, mais verdade. velhinho. Aham. E aí vocês então significam que vocês já tiveram conhecimento Ou a família tá lá assistindo muito legal junta e assoprou a resposta. É isso, mas é fantástico, né? Isso aí. Então vamos lá, muito bem. Algumas lutas para você conhecer um pouco melhor. Que tal conhecermos um pouco mais de algumas lutas? Karatê ou karatê, aí eu escrevi das duas formas e vou explicar por quê. Boxe, Muay Thai. Vamos tentar descobrir as características dessas lutas por meio de fotos? Vamos lá? Olhem só. Aí eu tenho uma imagem, né? Muito Um bonita, atleta que... adoro o pôr do sol. E aí tá escrito karatê com C e karatê com K. Por que será, hein, professora E aí? Juliana? E aí, povo? Diz aí pra gente. O chat tá acontecendo, vocês podem ir colocando, enquanto isso eu vou referenciar. Tudo bem? Vamos lá. Já colocaram ou não? Não, ainda Então- não. Respira aí, vai. Então vamos lá. Talvez você possa estranhar a palavra escrita com C, mas no Brasil a grafia correta é essa mesma. Karatê, com C e com acento circunflexo no E. A palavra karatê, escrita com K e sem o acento, tem sua origem na língua japonesa e significa mãos vazias. Inclusive, no Japão, o nome completo da modalidade é Karate-do, sendo que o do, inserido ao final, significa caminho, e nós ouvimos a ciência do judô aí. Traduzido literalmente, Karate-do, caminho das mãos vazias. Essa definição está lá no nosso material também, que inclusive, né, vocês podem ver com os professores de vocês, para ver que nós tiramos as nossas aulas baseadas no material, para não fugirmos, né, professora, do que os professores estão fazendo aí, estão aplicando para vocês. Isso aí. Mas não, isso não impede que vocês pesquisem, né, pesquisem sobre as lutas e o que passamos aqui. Vamos lá. Então, assim, só voltando um pouquinho, o karatê, toda vez que eu apresentá-lo, eu apresentarei com a letra C e com a letra K. A maioria Tá bom? colocou com a letra K, viu? Com a letra K, Acho que é mais comum, né, a gente verem ver. com a letra K. E assim, aí a princípio você se pergunta, mas qual é a forma, a grafia correta? Então, por isso que é legal trazer a definição para eles. E toda vez que eu representar nos nossos slides, eu coloco a luta com as duas formas de grafia, tá? E a imagem do boxe. Eu vou deixar uma imagem para vocês apreciarem um pouquinho, enquanto eu vou falando aqui com a professora de fundo. Então, nós temos dois lutadores aí, né? Então, boxe, a nobre arte. Alguém falou alguma coisa sobre o boxe, professora? Não, calma. Nadinha? Não, já eles colocam. Eles Já ainda eles estão no colocam. karatê, ainda com C ou com K. Então tá certo. Mas nós vamos lendo depois as interações de vocês. Então, vamos ao boxe. Considerado como um dos esportes de combate mais antigos do mundo, o boxe ou pugilismo, como era chamado antigamente, é reconhecido internacionalmente como a nobre arte de lutar, utilizando apenas os punhos, mas não foi sempre assim. Então, nesse caso, usa as luvas que o aluno falou lá atrás um pouquinho. Isso, agora eles já começaram a Falar do interagir boxe. do boxe. Então, vamos lá. O Carlos falou, usa muito punho. Exatamente. Então, como eu acabei de ler para vocês, realmente utiliza, na verdade, utiliza apenas as mãos, a mão mesmo, o punho, né? E que legal, né? Eles já fazem logo uma ligação com filmes. Isso. Já estão falando do Rock Balboa. Quem nunca, né? Exatamente, Quem nunca? 1, 2, 3, 4, 5, quem- cara vai morrer e ainda tem um monte de boxe. Quem aí não de assistiu, vai lá, rock. busca e procura, né? Interessante. Fica esse acervo aí. Antes, a prática do boxe era considerada ilegal e não possuía regras. Com confrontos violentos e selvagens protagonizados por homens nas ruas da Inglaterra. A denominação de nobre arte
deu-se somente após a implantação das regras do Marquês de Queensberry em 1865. Então era considerada uma luta ilegal, ela não tinha seus princípios e suas regras a serem seguidas, e ali em 1865 estabeleceram as regras para ela e ela se tornou conhecida mundialmente. Professora Mara, um aluno chamado Eric, olha que legal que ele falou aqui. Vamos lá, aprendi Eric. boxe com o meu pai, que aprendeu com um soldado. Olha, Então que o pai legal. dele aprendeu, então tá passando de geração em geração. Isso é muito aí. legal. Eric? Eric. É isso aí, Eric. Aproveita, fala um pouquinho aí com seus colegas virtualmente, conversa com a sua professora para vocês fazerem um debate. Eu aproveitaria os seus conhecimentos de olhos fechados, né, para nos auxiliar nessa aula. E aí, ó, vamos lá, professores. Terceira luta, terceira arte aí, né? Muay Thai. A arte milenar tailandesa. Olhem a foto, Olha a flexibilidade dele, eu acho muito legal no Muay Thai isso, trabalha, porque geralmente os homens têm um pouquinho de preconceito, um pouquinho de resistência em trabalhar a flexibilidade. E é muito bom pro nosso corpo, pra nossa saúde, a questão da flexibilidade. A professora Juliana, enquanto vocês veem a imagem, nós vamos falando. Pode deixar na imagem, por favor. Ela fala da flexibilidade do atleta de calção azul, né? A perna dele, ela estende, olha, acima da cabeça do outro oponente. É isso aí, vamos saber um pouquinho então sobre o Muay Thai? É uma modalidade com cerca de 2.000 anos de existência, considerada a mais popular e a mais praticada pela população da Tailândia, sendo classificada como símbolo da nação. Então, olha só, é milenar mesmo, né? Algo que vem há muito tempo e ela é considerada pela população, esse é o símbolo da nação, né? Falou na Tailândia, tem essa ligação direta com o Muay Thai. Hoje eu falei certo, tá vendo? Vamos lá. Também conhecida como boxe tailandês ou como a arte das 8 armas, uso combinado dos 2 punhos, mais 2 cotovelos, mais 2 joelhos, mais 2 canelas e pés. É considerada como uma das mais poderosas entre as modalidades de luta, extremamente respeitada e conceituada entre os lutadores dos mais variados estilos do mundo. Então, olha só, enquanto a gente falou do boxe, então a gente já vai pegando aí, pessoal, as semelhanças e diferenças. No boxe, o que o aluno referenciou? Que usa mais o que, professora? O quê? Do boxe. O aluno, ele falou dos punhos, né? Quê? Das Onde? mãos. E a professora tá interagindo. Ah lá. Gente, é que chegou uma coisa muito legal aqui. É. A Nicole falou que estão passando, que o professor de educação física da escola dela tá passando lição sobre Muay Thai. Então, é porque a gente tá junto. Vocês não sabem, mas nós, professores, estamos juntos. Estamos todos juntos, porém separados, mais unidos. O que eu perguntei é porque o aluno, ele falou do boxe, que utiliza mais os punhos. Mas olha só o Muay Thai, professor. Ele acaba utilizando 8 partes do corpo essenciais aí. E chegou a hora de experimentarmos e eu já um pouquinho para vocês, especialmente para vocês, alunos do 9º ano, tá? Então ele vai falar um pouquinho do Muay Thai, ele tem propriedade, ele é atleta, ele já foi o lutador, ele é professor do SESC e nos cedeu, né, essa gravação, especialmente para vocês, alunos e professores do 9º ano. Vamos conhecer o professor Renato? Bora lá. Então vamos. Thai. Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Acabei de cumprimentar vocês, como nós fazemos nas lutas de artes marciais. Essas falas, elas remetem a respeito aos nossos adversários, que é algo que é muito importante nós aprendermos durante as lutas que a gente pode levar para o nosso dia a dia. É o respeito ao próximo. Eu sou o professor Renato, sou profissional de educação física, dou aula de lutas também, não estou à toa aqui com essas luvinhas, e vim falar aqui um pouquinho para vocês da história do Muay Thai, para a gente aprender um pouquinho junto, se mexer um pouquinho junto também. E, bom,
A história do Muay Thai, ela começa ali perto da China, numa região que hoje nós vamos conhecer como Tailândia. O Muay Thai ele é conhecido como a luta das 8 armas, e já falo mais à frente o porquê das 8 armas. Primeiro, como que surge isso? Pessoas que estavam fugindo ali da região da China, que estava em guerra, elas acabam encontrando um local bem fértil, que é a Tailândia hoje, e são agricultores, são pessoas que querem viver em paz, mas estão numa região em guerra. E eles fazem uso das ferramentas que eles têm ali da agricultura, como foices e facões, por exemplo, para desenvolver a sua forma de se defender, né? Eles eram sempre atacados por ladrões, saqueadores e diversos animais ferozes que viviam ali. Então eles utilizavam essas armas para defender o seu território e suas vidas. Mas, como brincar com esse tipo de coisa não é muito seguro, pessoal, não recomendo, tá? Muitas pessoas se machucavam nos treinos. Então imagina, né? Você está ali tentando defender seu território e aí você está se desenvolvendo na luta e você machuca o seu amigo. Não é o que a gente quer. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma forma de treinar os movimentos que eles iam utilizar com as armas, só que sem as armas. Então quando eles estavam lá treinando os movimentos, eram movimentos que eles podiam utilizar uma lança, eram movimentos que eles podiam utilizar um facão, foice, esse tipo de coisa, só que eles treinavam sem. Entretanto, os movimentos que nós vamos utilizar hoje, inclusive, eram os mesmos movimentos sem as armas. E hoje o Muay Thai ele é conhecido como a luta das 8 armas, porque nós podemos utilizar os nossos punhos, os nossos cotovelos, além da canela e do joelho. E como nós estamos aqui com pares de cada um desses, ficou conhecido como a luta das 8 armas. Hoje, nós temos diversas facilidades para fazer esse treinamento, né? Então, por exemplo, eu já estou aqui com a minha faixinha, protegendo meus punhos, fortalecendo aqui a articulação, protegendo os ossinhos aqui da frente da minha mão, tá certo? O que mais que nós temos hoje também, para facilitar o nosso treino? Eu até comecei aqui com vocês, temos luvas para proteger ainda mais. Temos também aqui, material que a gente usa no treino. O que é isso? Isso aqui, tá vendo? Passei minha mão aqui por dentro, segurei. Isso aqui é um aparador para eu treinar com o meu oponente. Eu vou segurar aqui para ele, vai poder dar soco, vai poder dar chute. Esse chama aparador de chute, tá? Nós geralmente utilizamos 2, podemos juntar os 2. Nós temos também as raquetes de chute. Então aqui a raquete tem uma alcinha. Pra que essa alça? Tô lá treinando. Veio meu amigo, me deu um chute, o negócio voou. Segurei na alça aqui, já posso voltar pro treino. Bate de novo. E outra coisa que nós utilizamos aí já mais na luta mesmo é o protetor bucal. Então a gente põe para proteger os nossos dentes. Porque eventualmente você vai acabar tomando um golpe, vai ser acertado sim. Então isso acaba amortecendo os golpes. Quando a gente está falando de esporte, dentro dessa arte marcial, nós precisamos ter esses equipamentos como luva, o protetor bucal, as faixas. E aí a gente vai ter diversas formas, né, nas competições também. Tem competições que não permitem que a gente dê joelhada e cotovelada, porque são golpes que realmente machucam muito. E aí a gente tem modalidades como o kickboxing, que surge do Muay Thai, só que o kickboxing já é uma modalidade japonesa. Nós vamos falar hoje aqui do Muay Thai, que é uma modalidade que surge na Tailândia, tá certo? Então, olha só, o professor Renato contou para vocês a história, né, da forma eu vim, apresentei primeiro a luta para vocês. O professor Renato contou a história, né, com propriedade, como ele se apresentou, ele luta, ele é atleta, ele trabalha, e agora a gente pode treinar com ele um pouquinho, que tal? Vamos lá! Olha só, nós vamos experimentar algumas técnicas típicas das lutas, tá bom? Então esse vídeo dele, ele vai passar para vocês algumas das técnicas treinadas para serem ótimos lutadores aí de Muay Thai. Vamos lá com o professor Renato? Meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Então,
nesse vídeo agora eu vou ensinar para vocês alguns golpes com os membros superiores. Então nós vamos usar os nossos braços para aprender o jab direto, nós vamos aprender também o cruzado e nós vamos aprender o gancho. Além desses 3 socos que nós também encontramos em outras modalidades, a gente também vai aprender o que tem no Muay Thai de diferente, que é a cotovelada. Como curiosidade, uma cotovelada de um lutador profissional pode alcançar a força de um taco de beisebol te atingir. Então imagina a força que tem isso. Então vamos começar com os princípios básicos, que é a nossa base. A base é fundamental para que a gente possa dar continuidade na nossa modalidade. Presta atenção, porque é bem tranquilo. Como que é? Estou ali com as minhas pernas paralelas, pezinho do lado do outro, na largura do ombro. Vou dar um passinho para frente. Pronto, essa é a nossa base do Muay Thai. Vou colocar minha mão aqui em cima, de forma que eu consiga proteger o meu queixo, consigo proteger aqui a região da minha costela também, tá certo? Isso tudo com os nossos braços. E aí a gente vai começar aqui, ó, mexer um pouquinho. O seu joelho, ele fica sempre flexionado, tá? Quando a gente for fazer essa prática, presta atenção se você está com uma bermuda, que ela vai aparecer o seu joelho, tá? Que não fique muito abaixo, porque senão você não vai ter mobilidade na perna, beleza? Então, voltando à nossa guarda, nós vamos começar com o jab direto. Como que funciona isso? Lembra que o jab, ele é o soco que vai sair da perna que está posicionada na sua frente. Então, no meu caso, eu estou com a minha perna esquerda à frente. Dessa forma, o meu braço esquerdo, ele vai ser o meu jab. Sempre vou procurar lá o queixo do meu adversário e volto aqui à guarda. Presta atenção que em todos os socos eu vou estar rotacionando o meu tronco, ó, e o meu pé também mexe um pouco, tá? Não é só o braço ir pra frente, eu giro tudo, tá bom? Esse é o jab. O soco que sai lá de trás é o direto, beleza? Então, pra gente praticar um pouquinho, eu sempre gosto de brincar assim de 1, 2. Como que a gente vai fazer, ó? O jab vai ser 1, o direto vai ser o 2. Aí a gente faz aqui, ó, 1, 2. 1, fui lá na frente, volto minha guarda. 2, que é o direto, voltei a guarda, beleza? Próximo golpe é o cruzado. Mesma base de guarda. Como que sai esse cruzado? Sempre buscando lá o queixo do meu adversário. Aqui, ó. Então a gente tem o punho alinhado com o nosso cotovelo, que está um pouquinho abaixo do nosso ombro, beleza? Então, ó, eu vou bater aqui, ó, girando, voltei. Mesma coisa, girando o tronco, girando minha base do pé, porque assim eu consigo colocar o peso do meu corpo inteiro no meu punho. Lembra que eu falei que a cotovelada tem o mesmo peso de dar um golpe com um taco de beisebol? É dessa forma que a gente consegue dar mais peso para o nosso golpe, quando a gente rotaciona o nosso corpo. Beleza? Então como a gente vai fazer? A mesma coisa do jab direto, 1, 2, porque fica mais fácil da gente pegar esses movimentos, ó. Então a gente está aqui na nossa guarda, fiz um para o lado, faço 2 para o outro. Lembra? Punho alinhado com o meu cotovelo, alinhado com o meu ombro, fui, voltei a guarda, vou para o outro lado. 1, 2. E aí a gente vai acelerando. Aí vai vendo o quanto você consegue fazer, beleza? Com o tempo você vai se aprimorando, você vai conseguindo fazer mais rápido, mas presta atenção primeiro na técnica de vocês. Pensa que velocidade e força vem com o tempo. Não adianta nada você fazer forte e veloz se você não sabe o que você está fazendo. Próximo golpe que a gente tem também como base dos braços vai ser o gancho. Base, coloquei minha guarda, o gancho ele vai tentar buscar essa parte aqui entre a minha guarda. Tá vendo que fica um espaço aqui? Quando eu estou em guarda, eu vou tentar buscar isso no meu adversário. Então eu bato aqui, ó, girando o meu tronco, girando o meu pé, vou um pouquinho à frente e volto, ó. Gancho. E aqui a mesma coisa, com o outro. Então a gente faz 1, faz o 2. Faz 1, faz 2, volta a guarda. 1, 2, 1, 2. Beleza? E agora o que o Muay Thai tem de diferente, que é a cotovelada. Eu vou ensinar para vocês a cotovelada horizontal, tá? Existem diversas formas de fazer a cotovelada, desde pulando e batendo no cotovelo, indo de baixo para cima, mas eu vou ensinar para vocês a horizontal, que é bem parecido com o nosso cruzado, só que eu vou pegar essa mão aqui, ó, ela tá para dentro, ficou só o cotovelo para bater. Então
Então, mesma coisa do cruzado, só que a gente usa o cotovelo. Mão pra dentro, cotovelo vai, ó. Girei meu tronco, girei meu pé, bati e volto. Bati e volta, guarda. A gente vem aqui, ó. 1, 2. Temos que ter 2 pés, 2 braços, vamos fazer uso disso, beleza? 1, 2. 1, 2. Tranquilos? A gente consegue fazer o quê? Mesclar esses movimentos todos. A gente vai ver isso no último vídeo. É isso aí. O professor Renato demonstrou pra gente hoje técnicas de soco. Quem não conseguiu fazer o treinar, porque ficou prestando atenção, busca lá depois o vídeo, né? Professora Juliane, treina aí sozinho, não vai fazer com ninguém não. Treina aí, vai desenvolvendo a técnica, né? E lembrando que é para vocês experimentarem o movimento, mas toda luta só pode ser treinada e realizada mesmo com lutadores e com profissionais, tá, gente? Porque a gente tá lidando com alunos do 9º ano que conseguem entender isso e nós estamos querendo mostrar conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu trago o que ele deixou aí de deixa, né? Vou colocar só pra gente, que nós já estamos chegando no final da nossa aula, uma pergunta, porque eu quero que vocês se lembrem do que nós tivemos na aula passada. E falem aí pra mim, o que as lutas estudadas hoje têm semelhança com o taekwondo que nós fizemos na outra aula, aquela vista na semana passada. Então hoje vocês viram o professor Renato, né, com as técnicas, mas nós falamos um pouquinho de outras duas também. Em um minutinho eu já tô voltando com as respostas de vocês, tá? Rapidinho, vamos lá. Isso aí, professora Mara. A Maria Clara disse que as comparações, né, as semelhanças, são as formas de defesa. A Ana Carolina, o respeito com o adversário. A Kathleen, chute e os movimentos. O Guilherme, os golpes. E o Ítalo fala sobre a flexibilidade. Então, assim, cada luta, na verdade, tem a sua propriedade, mas aí essa do respeito não tem nem o que a gente discutir, né? Sempre os lutadores têm realmente como semelhança o respeito com o adversário, né? Exato. Eles estão ali no confronto da luta. E aí sim se assemelha um pouco, né, na questão do ataque, do golpe, da cotovelada, mas a gente tem que pensar que nós falamos do boxe hoje, mostramos o Muay Thai, semana passada nós fizemos o Taekwondo e os movimentos eram como bem rápidos e finalizados também, tá? Então é isso mesmo, vocês vão começando a buscar as semelhanças e mais pra frente as diferenças entre elas também. Tem mais, Ju? Tem, o professor Flávio tá contribuindo aqui, obrigada, professor Flávio. Predominância da capacidade física, agilidade. Então, aí vamos voltar lá, porque eles já aprenderam, né, sobre agilidade. O que sobre é as capacidades físicas? Sobre as a vida capacidades inteira eles físicas. falam sobre Então, isso. é isso aí, professor, obrigada. Por quê? Porque agilidade é quando você se esquiva, você sai daquele obstáculo da melhor forma possível. E realmente você tem que se esquivar, você precisa sair da mira do seu oponente para que você não seja golpeado. Isso aí, professor, muito obrigada. Tem alunos aqui falando que praticam, viu, Taekwondo? A Maria Clara falou que ela pratica Taekwondo. Então é isso aí, Maria Clara, parabéns. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula, mas semana que vem estamos aqui de volta, tá bom? Não deixem de comparecer.
Tá certo? Mesmo Não é? horário, mesmo local, Isso aí. mesmo dia, É isso aí, encontro professora. marcado. Ok, gente? Até semana que vem. Muito obrigada pela Cadê? atenção de vocês. Coração, coração, Tchau, coração. coração.